Galera, retomamos aqui, vamos lá. Mateus 5, versículo 17, tá? A seguir, nós lemos já o versículo 17, nós vamos ler de novo, tá? E logo após Tiago 1, 22 e Mateus e Lucas 10, 25, 28. Lembrando que isso aqui eu preciso muito pontuar. Eu falei isso no primeiro e no segundo vídeo, mas dentro dessa aula aqui, que de Mateus a Apocalipse foi escrito no grego, tá? Só que quando Jesus está falando em Mateus capítulo 5, aqui, ele está falando do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento aqui não existe ainda não. Tá? A primeira epístola a ser escrita, assim, para a gente poder entender. Vou botar livro, tá? A grosso modo. Mas é epístola, é carta. A ser confeccionado no Novo Testamento foi as cartas de Paulo aos Coríntios. Veio antes dos evangelhos. Ainda que a gente pega Mateus, Marcos, Lucas, João, mas a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi compilada, foi confeccionada antes dos evangelhos. Só para a gente ter uma ideia. Então, esse texto aqui que Cristo está proferindo está falando da história veterotestamentária, tá? Do hebraico. Tá? Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Esse é o meu papel, de ensinar, tá? De cumprir e de ensinar. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Tá? Isso aqui não é salvação, tá? Reino dos céus é uma coisa, salvação é outra. Tá? Nem todo mundo que vai ser salvo vai reinar, mas todos que reinarão serão salvos. Isso aqui é um assunto que a gente tem que discutir um núcleo teológico. Tá? No núcleo teológico dá para a gente poder falar sobre isso aqui. Porque salvação é pela graça, mas o reino é por obra. Tá? Salvação é pela graça, não é mérito. Salvação é algo que eu não mereço, mas o reino é por obras, é ações que eu faço. Quando eu atendo um pobre, obra, reino. Quando eu visito uma viúva, obra, reino. Quando eu viúvo necessitado, obra, reino. Então, pegou isso aqui? O fim só virá quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura. Ou seja, quando o último do reino se manifestar, então virá o fim. Não é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino. Porque olha só, nós estamos numa classe com alguns alunos. Muitos sabem o que é salvação. Poucos sabem o que é reino. E como adquirir reino. E o que me abre a porta para o reino. Você pegou isso aqui? Então isso aqui é um assunto muito pertinente e muito importante que a igreja, que o líder, que os obreiros precisam saber. Ok? 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio ou do sinedri, que são os 70 anciãos ali, que veio desde a época de Moisés até o período de Cristo. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do lago de fogo e de inferno. Existem 3 palavras aqui para louco ou para réu. Tá? Não vou falar sobre esses pormenores não, porque não é o nosso foco dentro deste curso. Tá? Então, uma observação aqui. Eu não posso tirar, tá,
também não posso acrescentar, tá? Abre em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Só para você ver que isso aqui é muito importante. Para você ver como é que o Espírito controla as coisas, né? Uma coisa vai puxando outra, Deus vai nos direcionando através do seu Espírito. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, diz assim, ó. Já que eu estou aqui, eu vou ler o 19 e depois vou ler o 15. Mas olha o que diz o 19. E se alguém tirar quaisquer palavras, vou repetir, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Então eu não posso tirar nada que está na sua profecia. Haja vista que a profecia não é só o Apocalipse. Toda a palavra de Deus é um apontamento profético, desde Gênesis. Se você lê Isaías 49:10, diz que Deus fala do fim das coisas no início delas. Se você ler com calma Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, se você ler com calma, você leu a Bíblia toda. Porque Deus falou do fim no começo de todas as coisas. Isaías 49:10. Tá? Agora, falando que eu não posso tirar ou acrescentar algo dessa profecia, olha o que diz em Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. Provérbios 30. Achou Provérbios 30? Achou? Provérbios 30. Localize o verso 6, tá? Eu vou ler o 5 para trazer um contexto imediato. Porque se você ler o 6, você acha que o escritor está falando as suas palavras. Mas quando você lê o 5, você vê que está falando da palavra de Deus. É um contexto imediato. E o Tanakh também fala sobre isso também. Toda a palavra de Deus é pura, escudo, é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então essa palavra aqui é para mim não acrescentar nada à palavra de Deus. Porque como que alguém vai me repreender se for as minhas palavras? Porque tem pessoa que fala mentira e é torto e direito, todo mundo acredita. Mas quando é a palavra de Deus, aí eu tenho quem me repreenda. Porque diz no Apocalipse que existe um evangelho eterno. Quando eu falo algo aqui que está fora, causa um baque muito grande no mundo espiritual e na região celeste. Então, quando eu acrescento o que a Bíblia não diz, eu sou achado mentiroso. E olha que Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo de número 15. Apocalipse 22, versículo de número 15. Achou? Apocalipse 22, 15, escrito está: ficarão de fora os cães. Deixa eu pontuar que esses cães aqui são facções, são grupos, são agrupamentos de pessoas que se rodeiam de uma pessoa para poder maquinar o mal a ponto de destruir, prejudicar aquela pessoa. Tá? Existem salmos messiânicos que falam de Cristo em salmos. E a expressão que o salmista vai dizer, apontando para Cristo, dizendo que os cães me cercaram. Tá? Então esses cães aqui não são animais domésticos, não são cachorros que você tem em casa, não. Esses cães aqui são facções religiosas, tá? Como seitas,
como na época de Jesus tinha pelo menos 23 a 26 facções religiosas. Tá? As que mais predominavam eram os saduceus, os escribas e os fariseus, tá? Que dominavam a cúpula na época de Cristo. Tá? Então, a pior perseguição que Cristo recebeu foi dos cães, foi da cúpula religiosa, foi dessas facções religiosas que tinham na época de Cristo, facções que o acusaram, facções que o mataram. Tá? Então, cães ali são facções, tá? Saduceus, fariseus e escribas. Tá? A mais predominantes ali, os escribas eram os copistas da época, aqueles que escreviam, tal, mas os fariseus são o que mais predominava na cúpula romana, na cúpula judaica. Tá? Então, na época de Cristo existiam mais ou menos 23 a 26 facções religiosas. Tá? E essas facções que rodeavam as pessoas, prejudicavam as pessoas. Tá? Então, o Evangelho, a Bíblia, nunca foi a favor de divisões, de partidarismo, de porfia, tá? De disputa. Tá? Deixa eu ver se eu acho algo aqui. No meu... Deixa eu pegar aqui no meu bloquinho de nota. No meu iPad aqui eu tenho esse bloco de notas aqui. Então, olha só. Um apontamento aproximadamente ou mais exato. Tá? Na época de Jesus, tá? Havia pelo menos 26 facções religiosas. 26 seitas. Na primeira pregação de Jesus em Lucas 4, do 28 ao 30, tentaram matá-lo. Porque ele vai vir do deserto e vai abrir o pergaminho. Na época não tinha capítulo nem versículo da Bíblia. Ele vai abrir o pergaminho, porque ele está num púlpito. Esse púlpito quem confeccionou foi Esdras. A Bíblia diz isso, que Esdras confeccionou um púlpito de madeira. E havia uns arquivos atrás do púlpito. Ele puxa o arquivo, pega um rolo de Isaías, quando abre, cai em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e tal. Quando ele faz essa afirmação, tentaram matar ele. Tá? A maior implacável e contundente perseguição veio da cúpula judaica. A cúpula judaica era composta por 3 classes que viviam interligadas entre si. E eram eles: escribas, que eram os homens inteligentes da época, os copistas da lei, os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam. Esses anciãos aí, eles faziam parte do Sinédrio ou do Sinedrim, que são os 70 desde a época de Moisés, da época de Moisés para cá, quando o sogro de Moisés orienta ele a dividir o cargo, tá? E esse Sinédrio, esses anciãos, nunca poderiam julgar ninguém de noite. E Jesus foi julgado de noite. Entendeu? Olha a cúpula religiosa, poder incriminá-lo, né? Mas era plano, tá? Nunca foi acidente, foi plano de Deus. E os anciãos, que eram os homens de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas, que procuravam. E os fariseus, que controlavam 60% do povo no quesito religião. Tá? Então, entre essas 26 estavam os fariseus, os anciãos, os escribas, os saduceus, enfim. Tá? Página 22, prossigamos lendo. Ficando de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Provérbio 30:6 diz que nada acrescentei a sua palavra para não ser achado mentiroso. E aqui está dizendo que ficando de fora os mentirosos. Tá? Então eu não posso acrescentar, eu não posso tirar, senão eu vou ser achado mentiroso e vou ficar de fora. Então quando eu acrescento, quando eu falo que a Bíblia não diz, eu sou mentiroso. Então eu vou ficar de fora do reino por conta disso. Pode falar. E assim, até o pastor mesmo, quando fala a bênção apostólica, a pessoa recebe e aceita.
Isso aí. Né? Então ela também vão botar assim, tá sendo julgada, né? Vai receber as pragas também. É isso? Nesse caso, olha só, nesse caso, sua pergunta é muito, muito boa. Não há tempo de a gente responder agora pela nossa casa acabando. Sim. Só que, se eu falar assim, o pastor liberou uma bênção apostolar que sem a pessoa receber, a pessoa recebeu, a pessoa é absolvida. Não. Se a gente pegar Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo sofre, é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, mesmo se a pessoa não souber, a pessoa confirmar, aceitar, a pessoa também padece. Você está entendendo? Por isso que o culto de Romanos 12 é um culto racional. Nem tudo você pode. Amém. Sim. Glória a Deus. Eu vi um vídeo, que eu não vou entrar nem por menores, que o cara falando, Deus me trouxe aqui para fazer um tchuc-tchuc-tchuc-tchuc-tchuc-tchuc, para depois que eu fazer esse tchuc-tchuc, eu vou fazer esse cana-tchana-tchana, sabe? Enfim, sabe? Línguas estranhas, gente, eu acredito, eu creio, eu falo em línguas estranhas, mas me edifica a mim, não edifica ninguém. O que edifica é quando estiver intérprete ou a profecia. Aí sim. Porque imagina, o pastor Giliade, que é o meu amigo, me chamou para pregar na igreja dele. Eu vou lá na igreja dele e prego meia hora de línguas estranhas. O que vai adiantar para a igreja de vocês? Nada. Tá? Então pegou isso aqui, a gente vai falar isso aí com mais propriedade, tá? Agora, abre por favor, 2 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A gente lê esse texto aqui, a gente lê os outros textos e finaliza. 1 Coríntios 4, 6 diz assim, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, quando o pastor impetra ou libera a bênção apostólica, ele tem que impetrar de acordo com a Bíblia. Pedro até fala assim, que a graça, o amor e a misericórdia. Pedro fala assim, mas ok, aceito. Mas a maioria que eu botei aqui, eu coloquei só que as pessoas falam de forma errada, tá? Que é o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, amém, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Somente uma aqui que está certa. Então você já ouviu o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, amém. Você já ouviu? Da onde que tiraram essas palavras doces aqui? Enfim. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amém. Segunda. A terceira, o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo seja com todos. Mas o pessoal tirou 12. Não sei se é das 12 tribos ou são dos 12 apóstolos. Enfim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu não vou responder qual que está certa. Eu vou botar no grupo, você no grupo vai responder, pastor, essa bênção apostólica aqui que está certa. Tá? Lembrando que não é bênção araônica, a bênção araônica é do Antigo Testamento, que é a bênção sacerdotal, tá? Que é a bênção que está lá da lei. A bênção de hoje é a bênção apostólica, tá? Que é a bênção que veio dos apóstolos através do Espírito Santo para nossas vidas. Haja vista que nós não somos judeus, somos gentios. Ok? Não dá mais tempo, né? Então na próxima aula a gente vai ler Tiago 1:22, da sequência, Tiago 1:22 e Lucas 10:25-28, tá? Tá? Então na próxima aula, porque eu preciso entrar nisso aqui,
Você vai responder aqui no grupo, quer que eu responda agora? Não, deixa no grupo. Deixar uma enquete, tá? Então tá, vou deixar aqui na enquete, vou tirar a foto, vou colocar no grupo uma enquete, você responder, tá? Para você proferir a bênção apostólica de forma certa. Para o teu povo ser abençoado e receber de forma certa. Porque eu não posso tirar, eu não posso acrescentar. Porque quando eu tiro e quando eu acrescento, eu sou achado mentiroso e ficarei de fora daquilo que Deus preparou para mim. E os ficarão de fora os mentirosos, eu não posso ser achado mentiroso. Tá? A nossa aula chega por aqui, tá? A gente precisa entrar na próxima aula nesses pormenores aqui, para que a gente possa falar sobre enfermidades que são oriundas de espíritos malignos, tá? E mostrar em você o seu corpo espiritual, para você conectar o mundo espiritual e lhe mostrar o seu corpo físico, que você conecta ao corpo, ao mundo físico, ao mundo natural. Ok? Senhor, não existe palavra para te agradecer, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Te agradeço por essa aula, por tudo aquilo que o Senhor transmitiu aos nossos corações. Haja vista que fique bem claro que nós estamos aqui como um aio, como um educador, para conduzir o teu povo. Tá? O Senhor me levantou para isso, o Senhor tem feito isso na minha vida e eu te agradeço pela tua fidelidade. Cumpra em mim a tua palavra, cumpra em nós a tua palavra e realize os teus desígnios, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma observação, essa bênção apostólica aqui não é para humilhar ninguém, tá, gente? Tá? Não é para expor ninguém, tá? É para fazer com que você absorva e aprenda da forma certa que a palavra diz, tá bom? Porque nós não somos melhor do que ninguém, tá? Nós somos servos, estamos aqui para servir vocês da melhor forma possível, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus.